A família de Sung foi atacada e ele ficou furioso como nunca vimos antes. Ao decorrer da série, nós já vimos Sung ficar sem paciência, ficar um pouco irritado com algumas coisas, mas Sung ficar completamente furioso é algo que experimentamos pela primeira vez quando tocaram em sua irmã. Se tem uma coisa que pode tirar Sung do sério é mexer com a sua família, e ele fará de tudo para os proteger, mesmo que isso signifique lutar contra o mundo inteiro. E por isso, hoje eu vou te contar sobre o dia que aconteceu uma quebra de masmorra na escola de Jin-A. E claro, ela foi pega no meio desse acidente enquanto Sung estava bem longe naquele momento. Precisando assim, ela cessava pelo seu irmão que ficou completamente furioso. Eu sou o Diogo, dono do canal Greedy Animes, e já te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque eu sei que você não é inscrito ainda, rapaz. Eu tenho uma playlist de solo leveling aqui no canal e pretendo postar mais vídeos, então corre lá pra assistir e claro, continua aqui no canal. Se junte também à nossa comunidade no Discord para conversar com outros inscritos e deixa o gostei aqui para apoiar o vídeo. E agora vamos para o Sung salvando a sua irmã. Tudo começa depois que Sung criou sua guilda Ajin e começou a fazer várias raids em vários portões diferentes. Um dia surgiria um portão de rank A que se aproxima muito de um rank S, e a guilda Knights seria a guilda que ficou encarregada dele, que comprou ele. Porém, eles não têm caçadores de rank S, apenas de rank A. E como esse portão chega muito perto do rank S, seria perigoso para eles sozinhos entrarem, então eles precisavam pedir ajuda para conseguir a permissão da guilda. Porém, para não dar espaço aos competidores, eles têm a ideia de tentar criar uma aliança com Sung. Com certeza seria mais do que suficiente para limpar o portão. E assim, após negociações e firmar um acordo de 50-50 para ambos os lados, eles concordariam em trabalhar juntos. E no dia seguinte, Sung Jin-woo se encontra com os membros da Guilda Knights e entra no portão. Porém, em outro lugar, em uma escola, 3 alunos estavam indo pegar algumas coisas em uma sala não utilizada e acabariam dando de cara com um portão azul escondido ali dentro, onde por aquela sala não ser utilizada, ninguém tinha percebido ele até o momento. Eles pensaram que era um portão seguro, já que normalmente demora uma semana para um portão quebrar. Eles não imaginavam que já estava ali há uma semana. Porém, assim que eles se aproximam do portão, o portão quebra. Orcs começam a sair e finalizam os 2 jovens ali mesmo, infelizmente. E orcs são predadores naturais. Eles podem faltar em inteligência, mas suas habilidades de rastrear e caçar outras raças, como humanos, estão muito grandes. Então aqui, numa escola cheia de adolescentes, eles são perigosíssimos. Os 2 monstros que saíram do portal estavam muito animados com o sangue e a carne, mas eles não pararam ali, porque eles são batedores e não a força principal. Eles estão ali apenas para olhar e decidir como prosseguir com os outros. E eles ficaram ali por uma semana no escuro, escondidinhos, estudando e usando seu 6º sentido para sentir suas presas. Agora eles estão cientes da estrutura complexa que é essa escola e, claro, quantas pessoas, alunos, estão ali dentro, quantas presas estão ali. E assim, um deles sairia e começaria a caçada, enquanto o outro voltou para chamar seus irmãos. E dessa forma, um incidente horrendo começou dentro dessa escola. E assim nós passamos um pouco para o futuro, enquanto Sung entrava no portão com os membros da Guilda Knights, no banheiro da escola, uma aluna ligava para a emergência, onde, é claro, ela estava reportando sobre o ataque dos monstros que estava acontecendo naquele exato momento. Os orcs estão fazendo uma carnificina e ela conseguiu se esconder ali momentaneamente para ligar para eles, pedir ajuda. O problema é que, como eu disse antes, os orcs são caçadores de ponta. Uma vez que eles pegaram o cheiro de sua presa, acabou para ela. E portanto, eles rastrearam a pobre garota para o banheiro e finalizaram ela também. Porém, graças a ela, esse incidente foi reportado para a associação e caçadores seriam mandados para lá imediatamente para tentar salvar o resto das pessoas. Muitos alunos, felizmente, conseguiram fugir de dentro da escola por estarem em posições privilegiadas, vantajosas, como no primeiro andar, no pátio ou algo assim. Porém, para aqueles que estavam mais alto
no prédio, segundo, terceiro andar, eles foram os principais alvos dos orcs, porque não apenas os orcs estavam altos também, mas para eles tinham que sair de lá, andar pelas escadas e fugir do prédio, e era mais difícil. E em um prédio, em uma sala de aula, alguns alunos sobreviventes barricaram as portas para tentar ganhar tempo e sobreviver assim, embora os orcs tenham invadido facilmente a sala onde os alunos estão. Porém, dessa vez, diferente de como normalmente eles fizeram, eles não saíram matando todo mundo de uma vez. Eles primeiramente pararam. Ao entrarem na sala, eles sentiram que um dos humanos ali possuía mana. E era nessa sala que estava Jin-A e sua amiga caçadora. Primeiro, a amiga, que eu esqueci o nome, quis enfrentar os orcs porque era uma caçadora, mesmo sendo uma rank F. Porém, Jin-A não deixou ela fazer isso, afinal é literalmente suicídio. Ela é muito fraca contra tantos monstros fortes assim. E enquanto Jin-A parava sua amiga, os orcs estavam tentando sentir de quem era a mana. E perceberam que a poderosa mana está vindo justamente de Jin-A, a irmã do Sung. E assim, o orc ataca diretamente ela primeiro por causa do cheiro, justamente para, se ela fizesse alguma coisa, eles poderiam lidar com ela primeiro. Mas é quando uma das sombras do Sung emergem para a salvar, parando o monstro, onde a sombra manda o orc voando como se não fosse nada. E aqui haviam 3 sombras orcs que Sung colocou na sombra de Jin-A para a proteger. E claro, eles começariam a fazer o seu trabalho. Por outro lado, Sung agora está dentro da dungeon, onde ela parece ser mais perigosa do que eles pensavam. Essa é uma dungeon de mortos-vivos, um tipo especificamente chato, principalmente se tiver um exército de mortos-vivos, é justamente o que tem ali dentro. E enquanto Sung relaxava sabendo que não teria problemas, ele sentiria que algo está estranho, algo está errado. Ele sentiu o que estava acontecendo com sua irmã e decide sair da dungeon imediatamente. Porém, ele concordou em ajudar os Knights, afinal essa dungeon é perigosa e ele está ali para matar o boss e proteger eles caso alguma coisa aconteça. E então Sung deixaria para trás alguém que seria suficiente para fazer tudo isso, cuidar do boss e os proteger. E ele será o próprio Bero, o substituto de Sung. E quando eles tentaram reclamar sobre isso, não confiando muito na sombra formiga, Sung, que está irritado e com pressa por causa do problema com Jin-A, diz que é isso ou eles serão deixados sozinhos, o que deixa eles, é claro, assustados. E assim, Sung começa seu caminho para fora do portão, onde lá ele acabaria vendo o exército de mortos-vivos e fica ainda mais irritado, porque ele precisa ir rápido. E enquanto ele se preparava para aniquilar eles, todos eles se ajoelham perante o monarca das sombras, o governante da morte. E graças a isso, ele passa por eles imediatamente, onde ele sai da dungeon já montado em Kai'Zel em sua máxima velocidade para chegar em Jin-A o mais rápido possível, usando até mesmo o domínio do monarca para aumentar as estatísticas de Kai'Zel e deixar ainda mais rápido. E porque ele não usou a troca de sombras para se teletransportar, porque mais cedo naquele dia ele usou isso para ir para a masmorra com os Knights, então ela está em cooldown e ele não pode usar ela agora que ele realmente precisa disso. E esse é o motivo pelo qual ele está tão impaciente, porque ele precisa ir fisicamente para Seoul, o que demora um tempo. E enquanto isso, na escola, as sombras estão acabando com alguns orcs facilmente, provando seus poderes superiores aos monstros de sua espécie. Afinal, os orcs que viraram sombras eram orcs muito poderosos, a tribo deles era uma tribo bem forte. O problema é que contra eles 3 estão vários orcs saindo do portal. E claro, o chefão do portão, que também era muito forte, estando basicamente no mesmo nível que esses 3. Ele era um grande guerreiro invicto nesse ponto. Então, embora os orcs de Jinwoo sejam imortais, eles não ficaram ali para sempre, porque se ele ficar sem mana, eles somem. Porém, as coisas não chegaram neste ponto, porque os orcs, surpreendentemente, são inteligentes. Então, em vez de derrotar as sombras e deixar que elas renascessem, eles usaram seus números não para os derrotar, mas para os prender. Os orcs começaram a travar os orcs do Sung com seus corpos para que eles não se mexessem. E assim, o líder foi diretamente em Jin-A, achando que ela era quem controlava essas sombras. E então ele a pega pela cabeça, querendo matar ali mesmo e aterrorizando a garota. Mas é então que ele sente de longe a presença aterrorizante de Sung
chegando rapidamente. Ali ele começa a tremer e deixa Jin A cair no chão. Ele estava aterrorizado com a presença de Sung que estava chegando, e Sung logo chega explodindo o teto para proteger sua irmã, a confortando. O Orc líder primeiro tentou se apresentar para Sung, mas o caçador apenas mandou que ele calasse a boca e esperasse a sua vez, porque agora ele estava cuidando da sua irmã. Primeiro então ele perguntaria se todos estão bem, e então notaria a marca de uma palma no rosto de Jin A enquanto ela chorava. E isso, é claro, enfureceu ainda mais Sung. Então ele manda que Ygritte tome conta de sua irmã e que as outras sombras ajudassem as crianças a saírem do prédio. E agora ele mesmo lidaria com os orcs em pessoa. Primeiro eles tentaram atacar ele quando perceberam que ele não ia conversar, mas isso é inútil para Sung. Ele já começa bruto, os esmagando no chão, explodindo suas cabeças e os amassando com sua autoridade do monarca. Um atrás do outro, ele foi aniquilando esses orcs com suas mãos nuas. Ele parecia um ceifador, agindo como se não fosse nada. Ele está apenas coletando vidas tranquilamente. Logo, ele pega o Orc líder da mesma forma que ele pegou o Jin A antes. E aqui, Sung já está muito irritado. E então ele vê os corpos dos outros alunos. Então ele pergunta: por que o Orc líder está matando humanos como ele está fazendo agora? E o Orc fala sobre a voz, fazendo Sung perguntar se essa voz fala que eles o matem também. Mas é claro que ela não fala, e então o Orc começa a pedir desculpas, pedir por perdão, até que Sung percebeu que não poderia mais falar com ele, e que de fato o Orc não o vê como um humano. E assim ele decide acabar com a raça desse Orc, mas claro, ele não vai acabar com ela facilmente. Afinal, Sung está furioso aqui, minha família. Porém, nós não chegamos a ver como que ele eliminou esse Orc, infelizmente. Sabemos que foi doloroso, demorado e, claro, brutal, porque Sung estava puto da vida, mas nós não vimos como que ele fez isso. E assim, o incidente foi encerrado com diversos alunos morrendo, com famílias e amigos entrando em luto após uma tragédia. De todos os alunos, apenas 213 saíram vivos, onde outros 10 foram resgatados de dentro da escola após a chegada de Sung. Tirando esses, todo o resto foi a óbito. Muita gente morreu esse dia. E em uma conversa com Gogun-Hee, nós ficamos sabendo que o número de portões aparecendo em Seoul e no mundo inteiro aumentou dramaticamente nos últimos tempos, o que está tornando tudo isso muito menos seguro do que era antes. E assim, este incidente acaba. Enquanto isso, na dungeon, Battle tinha sob seu controle 20 formigas e tem ajudado os humanos, que inicialmente estavam com medo dele, mas com o passar do tempo meio que se acostumaram e ficaram bem tranquilos. O problema é que ele não apenas é muito rápido em limpar inimigos, mas as formigas gostam de comer os cadáveres, comer os monstros. Monstros esses que são bem valiosos e caros. O que, é claro, criou algumas brigas aqui e ali. Além de que o boss era um Arquilite cercado por 10 Cavaleiros da Morte, monstros que são poderosíssimos. Da última vez que um Arquilite apareceu em uma dungeon, o caçador de rank nacional Liu Zegang precisou acabar pessoalmente com eles. Mas é quando o Beiro entrou na sala como se não fosse nada, e o Lich o reconhece como parte do exército das sombras, perguntando por que o exército pessoal do monarca está ali atacando eles. Mas Beiro apenas ri e diz que ele foi escolhido pelo seu rei, mas eles não foram. E assim, com um ataque, ele derrota o Arquilite como se não fosse nada para acabar isso aqui de maneira muito cômica e engraçada. Agora, amigos, se vocês acham que foi satisfatório ver Sung descendo porrada em orcs, é porque vocês não viram ele irritado quebrando o Hwang Dong-Su de porrada, onde aqui eu comento tudo sobre isso e ficou insano esse vídeo. Ou esse vídeo que eu comento sobre o pai dele, que também é bem legal, afinal, até o momento, ele é um mistério. Não se esqueça de se inscrever no canal e um grande obrigado aos membros do canal por todo o seu apoio. Eu sou muito grato a todos vocês por continuarem me ajudando. Agora, eu fui.